Quero mandar um abraço para a dona Rosa do Prado, em Ourinhos, São Paulo, acompanhando o programa Viver é Melhor. Ela ligou 0310 07 940, pedindo em oração por si, por toda a sua família, e adquiriu este livro aqui, olha, Jesus, o Profeta Divino. Livro de autoria do escritor Paiva Neto, e que você pode receber aí na sua casa, ligando também para o Clube Cultura de Paz, e entender mais sobre como o último livro da Bíblia Sagrada, o Apocalipse de Jesus, que é um livro de revelação e não de mistérios, ele está envolvido no nosso dia a dia. Como as profecias contidas neste livro, o Apocalipse, falam sobre a atualidade. Você vai ter ali muitas explicações e não pode perder aí, olha, essa magnífica obra literária, Jesus, o Profeta Divino, Clube Cultura de Paz, 0310 07 940. A gente quer mandar um abraço também à Celestina Santiago, da cidade de Santo André, São Paulo. A ABC hoje participando em peso aqui no programa Viver é Melhor. E ela gostaria de saber, doutor Mário, qual é o tratamento, quer saber mais sobre a demência senil, quer saber qual é o tratamento quando essa doença começa e como que o geriatra pode perceber a diferença dela da doença de Alzheimer. Então é importante dizer, Celestina, que a demência senil é um termo antigo usado para designar exatamente a doença de Alzheimer, não tem diferença entre elas. Certo. Antigamente a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje sobre a doença de Alzheimer e como ela aparece com maior frequência à medida que a gente vai ficando mais velho, se atribuía isso à idade. Então começou a se chamar isso de demência senil, uma demência que aparecia Sim. com o passar da idade. Mas depois, estudando melhor, a gente descobriu que nada mais era do que o Alzheimer, que é mais prevalente à medida que a gente vai ficando mais velho. O reconhecimento, às vezes, para a pessoa leiga, ela é um pouco complicada, porque muitas vezes a gente atribui algumas dificuldades e esquecimentos à idade. O maior erro é, olha, aquela pessoa está esquecida porque é da idade mesmo. A gente nunca deve subjugar ou subestimar esses lapsos, esses esquecimentos, né? Porque o que a gente acha que pode ser normal, muitas vezes Sim. não é. E começar a tratar desde o começo, na fase inicial, a doença, a gente consegue dar mais qualidade de vida por mais tempo para esses pacientes. Como eu falei antes, o tratamento retarda a evolução da doença. Então, pegá-las no quadro inicial é importantíssimo. Então, se você notou alguma dificuldade, algum esquecimentozinho, está começando a ficar mais repetitivo, procura um geriatra, faz uma consulta, tira essa dúvida, não fica achando que é normal, que é da idade, tudo bem. Vai procurar isso melhor, investigar, porque o profissional treinado consegue fazer essa distinção com muita sabedoria e propriedade. Certo, então começou a ter lapsos de memória, importante investigar. Melhor pecar pelo excesso do que, às vezes, deixar passar batido e aí a coisa vai se desenvolvendo e diagnosticar numa fase mais avançada. Exato. Certo. A dona Alta Gonçalves Marinho, da cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, um abraço para todo o povo carioca e fluminense que sempre participa do programa Viver é Melhor. Ela quer saber sobre artrose. Ela faz um tratamento há muito tempo, mas ela conta que sente ainda muita dor, doutor. E ela toma muitos medicamentos, mas para ela, assim, não adianta, porque ela continua sentindo dor. Então, quer saber se um dia ela consegue vencer essa doença, se a artrose tem cura. A artrose em si não tem cura, ela é um processo degenerativo da articulação. Ela acomete as principais articulações, joelho, tornozelo, às vezes ombro, mas pode acometer qualquer articulação. Ela piora com o passar do tempo, essa degeneração ela vai ficando mais grave e muitas vezes resulta em dor e instabilidade do movimento. Apesar de não ter cura, os tratamentos podem tirar ela da dor, né? Então, muitas vezes só o remédio não resolve o problema. Muitas vezes o que ela tem eu não conheço ela, mas ela pode ter que ser submetida a um programa de perda de peso, porque você tira a carga, quanto mais peso, maior a carga em cima de uma articulação que não está saudável, mais a dor. A perda de peso e o fortalecimento através de fisioterapia ou atividade física, porque se você fortalece a musculatura que assessora aquela articulação, uma menor quantidade de peso fica em cima da articulação, o peso é distribuído. E por conta disso tem menos dor, porque aquela articulação não tem que sustentar todo o peso. Uma parte do peso é sustentada pela articulação, outra pela musculatura que envolve aquela articulação.
Então, fazendo isso, muitas vezes a gente consegue livrar o paciente da dor. Certo. Em alguns casos extremos, onde mesmo fazendo tudo isso a gente não consegue, há a possibilidade de cura cirúrgica, que é a troca da articulação por uma prótese, né? Você acaba colocando uma prótese no local, que é um material sintético, resistente, e no momento que você substitui aquele osso que está deteriorado pela prótese, geralmente cessam os sintomas, apesar de que a cirurgia é uma cirurgia que requer alguns cuidados, não é todo mundo que pode se submeter, então, por ser uma medida invasiva, a gente deixa como último recurso. Primeiro a gente tenta um tratamento clínico e de fortalecimento. Certo. E quais são as outras doenças que se tornam muito comuns nessa fase da vida, doutor? É importante a gente mencionar aqui também as incontinências, né? Principalmente a incontinência urinária. As mulheres, de novo, coitadas, são mais predispostas a esse problema. Elas sofrem um pouco mais porque a anatomia da mulher favorece isso. Com o passar do tempo, a pelve feminina vai ficando mais flácida, né? A gente perde a elasticidade, principalmente naquelas mulheres que tiveram filhos, que elas sofreram parto, principalmente o parto normal, a anatomia está alterada, e isso pode levar, às vezes, ao aparecimento de incontinência urinária. E essa incontinência ela tem um impacto social também, porque a pessoa às vezes deixa de sair de casa, para de tomar água, porque tem medo de perder um pouco de urina quando vai fazer força, quando vai dar uma risada, e às vezes leva até o isolamento social e depressão. Então a incontinência urinária é outro problema frequente. É importante que as pessoas percam o medo ou a vergonha e exponham isso aos médicos e procurem tratamento, porque dá para melhorar bastante e às vezes curar o problema. Tá certo. Muito obrigada, doutor Mário, pela participação, pela presença aqui no programa, esclarecendo as nossas dúvidas. Eu agradeço o convite, a oportunidade de esclarecer as dúvidas dos telespectadores, e eu fico à disposição. Para quem não conseguiu fazer alguma pergunta, eu queria deixar, se possível, a minha homepage, meu site, então é www.drmariobruschi.com.br. Lá você pode mandar por e-mail uma dúvida que surgir, lá tem algum material, alguns artigos que eu escrevo que possa esclarecer aí alguma dúvida que a pessoa ainda tenha ficado desses problemas. Tá certo. Tá bom? Muitíssimo obrigada, mais uma vez agradecemos ao doutor Mário Luiz Bruschi, geriatra, formado pela Faculdade de Medicina do ABC, especializado em geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. E agradecemos você também a presença aqui no programa Viver é Melhor de hoje, a participação. É bom a gente sempre esclarecer as nossas dúvidas, porque assim a gente vive bem sempre. E como hoje falamos sobre a questão do ecumenismo e a vivência dele no nosso dia a dia, nós queremos dedicar a você este que para nós é um brado, é um mantra sagrado e que traz saúde, traz proteção espiritual e que você pode, como uma prece, fazer a qualquer instante. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre!